caminho, a verdade e a vida. Jesus dizendo que sem Ele não há outro meio, só Ele mesmo. Mas eu fiquei mais impactado quando eu abri a Bíblia em Isaías, abram por favor, 45, capítulo 45, do verso 1 ao 7. Diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da sua face. E soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor a meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que tu não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas desde o nascimento. Todos nós que estamos aqui, um dia fomos chamados por Deus. Ninguém está aqui à toa ou por um acaso, mas um dia houve um encontro com o Senhor. E se você for entrevistar cada pessoa que tem aqui na igreja, todo mundo vai contar um chamado diferente. Eu, por exemplo, eu fui chamado que ele irá com o braço forte, né, na frente, e darei todos os tesouros. Ora, meus irmãos, o Império Sírio foi o império que Ciro governava, era persas e medos. O Ciro, ele derrotou os medos e unificou. Só que ele tinha um coração muito bom, ele chamava as pessoas que ele derrotava, ele não matava o rei, chamava para se fortalecer com ele e dava um cargo. E Ciro derrotou os medos, e você vê que na palavra de Deus diz assim, as nações, não fala nação, fala as nações, que ele ia entregar na mão de Ciro. E a primeira nação que ele entregou foi os assírios, depois os medos, depois a Lídia. Quando o filho dele nasceu, Cambises II, conquistou o Egito. Então você vê que quando Deus faz um plano, ele faz um plano detalhado e cheio de mistério. Aí você vê agora por que Ciro se tornou tão importante no Império Medos e Persas, né? Quando Deus ungiu Ciro, ele disse que ia levar ele pela mão direita. O que é levar pela mão direita? É mostrar que Deus vai na frente com o braço forte, pela destra. Ele fala destra do lado direito. E você vê que Ciro conquistou a Babilônia numa noite de orgia. Se você pegar o capítulo 5 de Daniel, está lá escrito, né? Que quando estava no alto da orgia, eles, com as concubinas, Belsazar mandou buscar as taças e os utensílios de ouro que Nabucodonosor tinha trazido de Israel. E começaram a beber dentro das taças de ouro. E uma mão veio e escreveu na parede. A mesma mão que escreveu os 10 mandamentos. E dizia, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o rei ficou perturbado. As pernas dele tremeram, os braços. Ele mandou chamar os sábios, os magos. E ninguém sabia dizer o que era aquilo. O que quer dizer essa passagem? Aí a rainha entrou no salão e disse, olha, aqui no nosso reino tem um homem que é ungido de Deus. O nome dele é Daniel. E ele já decifrou muitos sonhos. Manda chamá-lo. Aí chamaram Daniel. Aí o rei foi e falou para ele, se ele decifrasse aquelas palavras, ele seria o terceiro no reino dele, recebia um colar de ouro no pescoço e seria muito respeitado no governo de Belsassar. Mas Daniel falou para ele, não preciso dessas regalias,
eu vou decifrar o sonho, mas as tuas honrarias ficam contigo. E disse para ele: Mene quer dizer que Deus contou os teus dias. Tekel, foste pesado na balança, para sim, e foste achado com falta. Então Deus disse para ele que o reino dele seria passado aos medos e persas. Olha como Deus, quando capacita a pessoa, ele dá entendimento. O Império Babilônico, ele tinha 100 portas de bronze. O rio Eufrates passava por dentro. As portas, quando se fechava, o rio colocava água no meio das portas. Ninguém conseguia abrir uma porta daquela porque a força da água era muito grande. O que ele fez? Tudo é Deus capacitando. Desviou o nível do rio Eufrates, a água passou pelo outro canal e as portas ficaram abertas. E a palavra de Deus diz: eu abrirei as portas e não fecharão. E eles entraram por baixo. Quando eles entraram lá, eles estavam tudo bebendo. Então foi uma presa fácil para eles. E Belsazar morreu, né? E Ciro tomou conta da Babilônia. Aí você vê, quando Deus está no controle das coisas, as coisas acontecem tão fácil, né? Se torna assim, pelo o andar da carruagem, você diz: mas por que ficou assim? É porque Deus está no controle. Quando Ele está no controle, as coisas fluem de acordo com a vontade dEle. Nós temos adversidade, pode ter problema sério, mas quando Deus entra na causa, Ele faz de acordo com a vontade dEle. Minha esposa está aqui, sentada ali no banco, e ela, no 2021, foi desenganada pelos médicos. Ela foi entubada. Com 4 dias que ela estava entubada, pegou uma bactéria. E a Covid estava no auge. Eu digo: pô, se ela pegar agora uma Covid, aí pronto. Porque já pegou uma bactéria e está entubada. Aí quando foi uma semana depois, a médica fez uma reunião com todo mundo e disse que o caso da minha esposa não tinha jeito. Ela estava inchada, sem circulação e entubada. E disse que ali só um milagre poderia ela retornar. E minha filha estava grávida, véspera de descansar, e todo dia ela perguntava pela mãe, e eu dizia que estava do mesmo jeito. Eu não queria dar uma notícia triste. Mas nesse dia, como é que eu ia fazer? E ela dizia: papai, como é que está a mamãe? Eu digo: minha filha está do mesmo jeito. E a igreja orando, todo mundo orando. Tinha gente até em Brasília orando por ela. E aí, de noite, eu entrei no quarto, eu fiz uma oração. Minha oração foi tão pequena quanto a do ladrão da cruz. O ladrão da cruz só disse para Jesus, né? Lembra-te de mim quando eu entrar no paraíso. E eu falei assim: Deus, se minha mulher morrer, o que será da fé da minha filha, que crê tanto em ti, Senhor? E comecei a chorar. Aí eu não falei mais nada. Me deitei, custei a dormir. Isso na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu fui visitá-la lá no hospital, que era o dia da visita. Quando eu entro na UTI, ela está sentada comendo. Eu digo: o que é isso? Eu digo: mas não é possível, essa mulher estava no estado... Eu disse: e aí? Ela disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui falar para ela o que era, né? Ela disse: eu estava dormindo, olha o que ela falou. E uma voz disse: mulher, tira esse negócio de ti. E eu puxei. A enfermeira disse que era capaz dela perder até a voz, porque ela puxou a intubação e era perigoso. Mas não teve problema nenhum. Ela disse que foi Deus. Eu creio que foi. Então é assim, Deus usa as coisas para nos mostrar que Ele está na luta. Nós às vezes pensamos que Deus não está ouvindo o que nós falamos, mas Ele está ouvindo. E eu agradeci muito isso, fiz até um culto lá na minha casa, a igreja todinha ficaram maravilhados. Porque é assim, Deus quando quer trabalhar, Ele trabalha de maneira que Ele gosta, da maneira que Ele faz, é totalmente diferente do ser humano. Lá na igreja as pessoas ficam assim: mas rapaz, a mulher do pastor está para morrer, que conversa é essa? Meu irmão, pastor morre, mulher morre, todo mundo morre. Deus é que sabe o dia, né? Quando Ele quer adiar, olha,
E ela está aí, firme e forte. Aí eu fui contar essa passagem, eu até chorei porque eu me emocionei lá na igreja, porque Deus, quando faz uma coisa na vida da gente tão importante, a gente não sabe como agradecer. Não tem gratidão maior do que você fazer um culto, agradecer a Deus pelo que Ele fez na tua vida. E ela hoje está firme e forte aí. Mas é assim, nós precisamos passar por certas tribulações para saber que nós somos dependentes de Deus. Todas as pessoas que têm conhecimento dessa dependência conseguem a vitória, porque Deus gosta de ver o coração humilde, o coração que fala com franqueza. Então a promessa de Ciro, Deus fala para ele. Eu acho interessante essa passagem porque diz assim, ó: e eu decidirei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e te darei os tesouros escondidos. Ó, te darei os tesouros escondidos. O Império Babilônico, ele começou, ele durou 129 anos. Ele começou com o pai de Nabucodonosor. Quem era o pai de Nabucodonosor? Hammurabi. Depois de Hammurabi veio Nabucodonosor, depois veio o filho dele, Belsazar, e por último, Belonildo. Mas, durante esses 129 anos, todas as riquezas acumuladas pelo Império Persa, Deus entregou na mão de Ciro. Por que ele entregou na mão de Ciro? Porque ele sabia que Ciro ia fazer a vontade dele. Se você voltar à palavra de Deus no capítulo 44, Isaías, no último versículo, olha o que Deus diz de Ciro. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém ser edificada e ao templo fundada. Porque a missão de Ciro era essa, ser chamado, reconstruir a cidade e o templo. Nenhum dos reis de Israel fez tanto por Israel como o rei Ciro. E aí ele estava na sala do trono quando Daniel entrou. Olha como essa parte é interessante. Daniel entrou e disse: rei, olha o que eu encontrei nos desmoronamentos do templo, que ele encontrou lá dentro do templo caído, o livro do profeta Isaías, e mostrou para ele. Quando ele mostrou para ele, ele disse assim: e eu te chamei pelo teu nome, tu és Ciro a quem eu vou ungir. Aí ele olhou para o Daniel e disse assim: como é que ele sabia meu nome? Eu não era nem nascido nessa época, esse rei já sabia meu nome. Meu irmão, Deus é onisciente, é onipotente. E Deus sabe tudo sobre nós antes de nós nascermos. Aí você diz assim: onde é que está na Bíblia isso, pastor? Que Deus sabe. Eu vou mostrar. Abra o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, capítulo 1. Formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou uma criança. Deus falando para Jeremias, que antes dele nascer, ele já conhecia eles, e sabia quem era. E as nações ele entregou na mão dele. Então nós, antes de nascermos, Deus já sabe tudo sobre nós. Como ele sabia sobre Ciro, e disse. Então Ciro ficou tão maravilhado que disse: como é que ele sabia sobre a minha vida? É porque ele não conhecia Deus de verdade. O verdadeiro Deus, todo soberano, que nós sabemos, que Ele sabe das coisas que vai acontecer na nossa vida e tudo que nós vamos passar na vida. E aí, ele ficou tão maravilhado com isso que ele mandou entregar todas as taças de ouro, todos os objetos, e disse ao povo vizinho, deu um decreto dizendo que o povo deveria ajudar a Ciro através do povo
prisioneiro, reconstruir a cidade. E esse decreto valeu para todo mundo. Então ele obrigou os povos vizinhos a reconstruir a cidade, junto com Daniel, Esdras, que estava lá na época. E eu vejo assim que nessa passagem, Deus direciona a palavra para Ciro, que ele diz lá no versículo: mesmo que tu não me conhecesse, eu já te conhecia. Eu sabia quem eras tu e o que tu irias fazer, porque eu sou um Deus que faça as coisas conforme a minha vontade. E dizem, né, os grandes teólogos, que Ciro morreu com 30 anos, mas não é muita certeza isso. E que ele começou a governar com 18 anos. Mas quando ele morreu, o filho dele, Cambises II, foi conquistou o Egito e continuou na luta. E aqui nós vemos uma passagem, na palavra de Deus, que ele diz assim, a segunda promessa: soltarei os lombos dos reis. Significa o quê? Soltarei os lombos dos reis significa despojar os reis do poder e entregar esse poder na mão de Ciro. E foi isso que Deus fez com o Império Babilônico. Deus não são sempre, as coisas de Deus são sempre misteriosas, mas quando Deus age, ninguém impedirá. Porque Ciro devia se lembrar que Deus, para Deus nada é impossível. Ele não sabia, ele não conhecia Deus, mas no Evangelho de Lucas, tem uma passagem que diz: para Deus nada é impossível. Então, quando nada é impossível, tudo Deus pode fazer. Transforma as coisas, e você só tem mesmo que aceitar. E aí nós estamos vendo que houve um grande livramento quando Deus ungiu Ciro e passou na mão dele todo o poder da Babilônia. E a terceira promessa: eu irei diante de ti e também estarei contigo por onde tu andares. Alguns impedimentos serão destruídos. Porque nós todos temos problemas, gente. Nós passamos por impedimento, por adversidade, mas essas promessas também é para nós. Porque Deus falou isso para Ciro e disse: eu vou te entregar isso nas tuas mãos. Quando Deus falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, os irmãos devem lembrar, que ele diz bem no final: tu serás uma bênção, e todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, porque eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus já estava abrindo as portas para o gentil, todas as gente, porque todos se refere, não é só os judeus, porque a princípio a palavra veio para os judeus, eram eles que deveriam ser privilegiados, mas eles rejeitaram Jesus, e essa rejeição abriu uma porta para o gentil, e aí Deus já chama o primeiro gentil aqui, Ciro, para mostrar que Deus não faz acepção a ninguém. E muitas vezes nós temos obstáculo na vida por preconceito. Tem pessoas que dizem: rapaz, crente só quer ser direitinho. Gente, ninguém quer ser direitinho, a gente quer ser direito. Direitinho é deboche, é querer zombar de Deus e achar que Deus não deu a oportunidade para você. Eu, quando me congreguei a primeira vez, eu enfrentei muitos obstáculos. Inclusive, cheguei até a sair da igreja por falta de orientação. Porque eu não era casado com minha mulher, marcaram um batismo, e quando eu cheguei lá no batismo, o pastor disse que eu não podia ser batizado porque eu não era casado. Por que você não me falou antes, pastor? Eu nem tinha vindo. Isso é até um constrangimento. Aí eu saí da igreja, irmão. Fiquei no mundo. Quando foi uma noite, eu sonhei o diabo me levando para o inferno. Já pensei. Acordei de madrugada, não dormi mais. Aí eu fui para a igreja. Pastor Joás, na época o pastor Roberto também estava lá e era o dirigente. Eu não contei nada lá na igreja, eu fiquei com tanta vergonha e medo, né? Mas eu voltei, graças a Deus estou aqui. Mas Deus faz assim, Ele diz: no teu lugar não é aí, eu te chamei foi para ali, ó. Eu tenho que voltar para ali. E eu voltei, e lá em casa ainda tinha um impedimento, eu era crente, minha mulher não era. E aí, foram 12 anos mais ou menos, que depois ela se converteu.
Mas Deus usa a pessoa para fazer aquilo que Ele gosta. Nesse perímetro, minha mulher não era crente e minha filha adoeceu. Eu só tenho uma filha. E ela estava numa situação de depressão. Vocês não são crentes, o que vocês fazem lá? Ela disse, eu fui lá e me converti, eu e minha filha. Eu fiquei curioso, mas por que tu te converteu? Ela disse, porque quando minha filha estava doente, só quem vinha orar aqui eram os crentes. Não veio um católico. Então os crentes são os verdadeiros amigos. Deus deu uma doença na menina para ela se converter. Se converteram as duas. Até hoje estão na igreja. Então, Deus faz essas coisas e a gente não entende, mas eu sabia de que Deus fez isso foi para que ela se convertesse. E muitas vezes a gente diz que estamos na graça, Deus não disciplina. Deus disciplina sim. Hoje na escola dominical houve uma teima dizendo que Deus não disciplina. Deus não quer ver ninguém errado. Ora, se eu estou no adultério, se eu estou roubando, se eu estou furtando, Deus está sabendo, não é? Não adianta você querer esconder, porque para Deus nada é escondido. E hoje um amigo meu lá, o Antônio Luiz, teimoso que Deus não disciplina ninguém. Eu digo, meu amigo, vai ler a Bíblia com mais calma que você vai ver. E a terceira promessa, eu irei diante de ti, e o texto diz que Deus quebraria as portas de bronze. Ora, aquela cidade tinha 100 portas de bronze, como já foi falado. Era difícil entrar. Como o rio Eufrates ficava no meio das portas, não tinha como abrir. Mas devido ao desvio do percurso do rio, eles entraram por debaixo das portas e não precisou nem de muita força. Estavam todos embriagados, na maior orgia, e eles morreram ali. E aí você vê que Deus, quando Ele quer fazer uma obra, Ele faz da maneira dele. E a quarta promessa, te darei todos os tesouros escondidos que estão guardados desde a época de teus primeiros pais, Hammurabi. Então Deus está dizendo para Ciro, tu vai levar toda a riqueza que foi durante 129 anos, estavam guardadas nos detentos dos Babilônios. Porque nós sabemos que a Babilônia era o maior império naquela época, né? E a gente vê que a Babilônia era tão temida que ninguém ousava entrar na Babilônia, porque não tinha como entrar. Mas quando Deus entrou na história, as coisas mudaram. Porque Deus deu os caminhos, né, para Ciro, para que ele pudesse destruir o poder babilônico. E aí não teve jeito. E a quinta promessa? A quinta promessa, por amor ao meu servo Jacó, o escolhido. Quem era servo Jacó? Vocês se lembram que Jacó depois passou a ser o quê? Israel, não foi? Então Deus estava dizendo para ele, que pelo amor ao servo Jacó, que é Israel, a cidade de Israel, ele estava fazendo aquilo. Por isso que ele chamou Ciro e levantou para fazer essa libertação dos escravos que estavam 70 anos presos na Babilônia. E aí você vê que Deus, quando faz as promessas dele, ele cumpre, porque ele estava cumprindo o que ele falou com Abraão, lá atrás em Gênesis capítulo 12. E ele ia dar uma terra que manasse leite e mel, e está aí a terra, né, até hoje. De Deus, eu estava assistindo televisão e eu vi aquela briga lá da Palestina com Israel. Vocês sabiam, irmãos, que aqueles povos são tudo irmãos, brigando entre si? Porque quando Agar teve um filho, aquele filho de Agar foi expulso com ela lá da cidade, da tenda de Abraão, e um anjo apareceu para ela lá no deserto, dizendo para ela não ter medo, deu água para ela, e disse que o filho dela seria um grande guerreiro e governaria nações. Aquele povo árabe, todinho ali, até a Palestina, são descendentes dele, de Ismael. E aí, você vê que o adultério, era um adultério aquilo, ele permitiu, porque a mulher mandou, mas ele não devia ter permitido. Deus não tinha dito para ele que ia dar um filho para ele? Ele se apressou, e aí trouxe essa maldição. E esse povo estão brigando. Ali só vai parar, meu irmão, no dia que Jesus voltar. Já entrou rei, já entrou rainha, já entrou vários presidentes dos Estados Unidos, nunca conseguiram fazer aquela paz. Porque não vai conseguir.
A Palestina não se conforma em ser mandada, ela quer ser um Estado, uma nação. Mas Deus disse, não, a terra prometida dele foi para o meu povo de Israel. Eu fico abismado com essa passagem, porque lá em Ezequiel, capítulo 37, verso 22, Deus fala sobre isso. Eu não sei se os irmãos lembram, mas Israel passou 1878 anos sem ser nação. Israel passou a ser nação no dia 14 de maio de 1948. É só você pegar 1948 e diminuir de 70, que foi a época que o Império Romano entrou em Israel e destruiu. Naquela passagem que está lá, Mateus 24, verso 1, 2 e 3, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, vede como é lindo e maravilhoso esse templo. E Jesus disse para ele, olha, chegará dias que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí os discípulos ficaram querendo saber quando seria isso. Mas Jesus disse, não é para vocês ainda o tempo. E aconteceu, quando Jesus foi morto e depois ressuscitou, 70 anos depois, general Tito, filho de Vespasiano, imperador romano, destruiu a cidade, jogou sal dentro da cidade para não nascer mato. E aí Israel ficou sem nação. E o povo chorava dia e noite para ser nação. Vem gente para Nordeste, para Fortaleza, para Pernambuco. Pernambuco e Ceará foi o povo que mais veio dos judeus, foi para lá. Mas vê como Deus faz. Por isso que eu digo que Deus é onisciente. Lá no capítulo 37 de Ezequiel, você vai abrir e vai ler lá. Está escrito assim, ó. Um dia eu chamarei o meu povo que está em terras distantes e os trarei para dentro de Sião, e eles serão uma nação para sempre e nunca mais se dividirão. Pode ler aí que está escrito isso. Por que que Deus disse que ele ia trazer o povo que estava espalhado no mundo inteiro? Sião é Israel, e ficaria dentro de Israel, e eles nunca mais seriam divididos. E depois, ele no verso 23, que ainda não se cumpriu, esse verso vai se cumprir, mas o 22 já, e no 23 diz assim, e terá um rei, e esse rei será eterno. Quem é o rei? Jesus. Aí ele parou bem no 23. E o que aconteceu? Quando Israel passou a ser nação, o povo da Palestina, o povo árabe, tudinho ficaram contra Israel. Eles não queriam, de jeito nenhum. Mas o único voto, por isso que eu digo que o Brasil é abençoado, que de Minerva foi do Brasil. Graça Aranha votou a favor e Israel passou a ser nação. E até hoje é uma grande nação. Você pode ver, Estados Unidos briga com todo mundo, mas com Israel ele não briga. Porque sabe que Israel é um país abençoado. E nós temos essa bênção que vem através de Abraão, que ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? A sexta promessa, Deus quer que você saiba quem Ele é. Ora, nós sabemos quem é Deus, mas Deus estava dizendo naquele passivo, para que você saiba quem eu sou, que eu sou um Deus único, porque os médios e persas adoravam um tal de rei Marduk, que toda nação tinha um rei, tinha um Deus, né? E o povo que tinha mais Deus na terra eram os egípcios e os gregos. Esses dois aí eram páreo duro. Então você vê que quando ele diz assim, Deus chama dizendo, para que saiba que eu sou Deus e que não existe outro Deus além de mim, ele está dizendo que ele é o único Deus e que ele faz todas as coisas que ele compraz na vida dele. E a sétima promessa, o texto diz que eu serei o Senhor e não há outro além de mim. Deus nos mostra que desde a nascente até o poente do sol, é Ele quem governa o mundo com a sua mão direita e forte. Nós vemos durante todo esse período que a maioria das pessoas
que foram chamadas por Deus, sempre criaram um obstáculo. Você vê no chamado de Abraão, ele não disse nada, ele aceitou. Mas quando Deus chamou Moisés, a primeira coisa que ele disse foi assim: quem sou eu, Senhor, para ir onde Faraó? E Deus disse: vai, porque eu sou contigo. E se eles perguntarem quem te mandou, tu diz: eu sou o que te mandou. Até aí tudo bem, porque eu sou quem te mandou, que Deus é esse? Eles lá não conheciam. Aí disse: Senhor, eles não vão acreditar, porque lá tem muitos deuses. Então tu dirás assim. Aí é a primeira vez que a gente vê falar nessa passagem. Tu dirás que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus estava dizendo para ele que ele era Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque essa palavra de Deus ficou marcada até nos livros daquele povo de Israel. A gente vê isso, né? Me lembrei, os muçulmanos, eles são muito radicais. Então, eles, até no livro dos muçulmanos, está lá escrito Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles têm uma referência muito grande de Abraão, de Isaac e Jacó, porque está lá no livro dele. E no Pentateuco, que são 5 livros, né, dos muçulmanos, e também do povo da época que Jesus esteve aqui, quando Jesus estava lá no poço de Jacó com aquela mulher, Jesus falou assim: olha, vocês precisam adorar a Deus em espírito e em verdade. Essas palavras que Jesus disse, ele estava fazendo uma crítica aos judeus e aos samaritanos. Por quê? Adorar a Deus em espírito e verdade. Os judeus adoravam a Deus em espírito, mas era um culto muito frio. Não havia aquele fervor espiritual. E ele criticava muito os fariseus por causa disso. Porque eles faziam grandes orações para se mostrar, mas no fundo o Espírito de Deus não estava ali. E em verdade, porque ele estava dizendo que os samaritanos não conheciam a Bíblia, só conheciam os 5 livros do Pentateuco. Os samaritanos adoravam só Deus de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e não conhecia a Bíblia através dos tempos. Se você não conhece a Bíblia, como é que você vai adorar um Deus que você não conhece? Então Jesus falou ela e Deus chamou a atenção. E nós vemos hoje que muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas porque não conhecem a palavra. E Jesus e Deus sempre falou isso: esse povo peca porque não conhece a minha palavra. Então, à noite da convivência dos homens, que houve aquele encontro, Deus resolveu pôr fim à Babilônia. E Jeremias disse que lá não nasceria mais reino nenhum, ninguém moraria hoje. E lá hoje é deserto. É deserto e não tem nada, só mato. E o resto das muralhas que ficaram lá. Agora, a passagem de Ciro no livro, lá em Esdras, lá em versos 22, capítulo 36, falando de Ciro. Porque no primeiro ano de Ciro, isso aqui o profeta falando, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca do profeta Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encorajou de lhe edificar uma em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. O profeta, lá em Esdras. E Esdras diz também assim, no primeiro ano de Ciro, quase a mesma situação, crônicas, de rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor,
De Jerusalém despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual lhe fez passar pregão por todo o seu reino, e como também por escrito, dizendo: